Vamos falar hoje de um dos maiores, se não o maior escândalo financeiro da história recente do Brasil. É o caso do Banco Master. Uma história que mistura ambição sem limites, muito poder e uma falha gigantesca no sistema que abalou a confiança do mercado inteiro. E para a gente começar a entender a dimensão disso, vamos olhar para esse número: 12 bilhões de reais. Essa é a estimativa do tamanho do rombo. É um valor que a gente até tem dificuldade de imaginar, né? E qual foi a consequência direta desse rombo? Tá aí, um resgate de 47,3 bilhões de reais. Esse foi o maior valor que o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, já teve que desembolsar em toda a sua história para cobrir o prejuízo de um banco. E aí fica a pergunta que não quer calar: como é que pode um banco tão pequeno, que não representava nem 1% do sistema, causar um estrago financeiro desse tamanho todo? Bom, para entender isso, a gente precisa mergulhar nos detalhes. Para a gente desvendar esse mecanismo, primeiro a gente tem que dar uma olhada na linha do tempo. Entender como é que esse colapso bilionário aconteceu e tão rápido. Tudo começa a tomar forma em 2018, quando Daniel Vorcaro assume o controle do banco. A partir daí, o que se viu foi um crescimento, extremamente agressivo. Em fevereiro de 2024, eles compraram o Will Bank, o que aumentou demais a base de clientes. Só que essa expansão toda era uma bolha, e ela estourou bem rápido. Entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, o castelo de cartas desmoronou por completo. Mas como é que essa fachada foi construída? A investigação da Polícia Federal, então, começou a revelar um esquema muito sofisticado, que foi todo desenhado para enganar o mercado, os clientes e, claro, os órgãos reguladores. Vamos ver como é que isso funcionava na prática? Olha só que interessante a engenharia da coisa. Era basicamente uma triangulação, em 3 passos. Primeiro, o Banco Master emprestava bilhões para empresas de fachada, empresas que só existiam no papel. Segundo, essas empresas pegavam esse mesmo dinheiro e aplicavam em fundos de uma gestora específica, a Reag Investimentos. E o passo final, para fechar o ciclo, esses fundos usavam dinheiro para comprar ativos podres, sem valor nenhum ou supervalorizados, inflando o balanço do banco. Era um ciclo de dinheiro artificial que escondia o buraco. No fim das contas, o que a gente está vendo aqui é um esquema Ponzi de livro, um clássico. O banco atraía novos investidores, prometendo rendimentos absurdos. Coisa de CDB pagando 140% do CDI, algo totalmente fora da realidade. E aí, usava o dinheiro desses novos clientes para pagar os juros dos clientes mais antigos. Assim, a pirâmide ia se mantendo de pé, pelo menos na aparência. Claro, uma fraude desse tamanho não acontece por acaso, né? Ela precisa de uma rede complexa de pessoas e instituições agindo em conjunto. Agora vamos ver quem são os principais nomes por trás dessa teia. No centro de tudo, claro, está Daniel Vorcaro, o controlador do banco. Mas a investigação foi muito além, chegando em nomes de peso, como o do investidor Nelson Tanuri, que é suspeito de ser uma espécie de controlador oculto da operação. A Reag Investimentos era a peça-chave para fazer a triangulação do dinheiro. E até o Banco de Brasília, o BRB, entrou na história, porque tentou comprar o Master e adquiriu carteiras de crédito que, depois, se descobriu que eram fictícias. E se você acha que a história parou por aí no mundo financeiro, está muito enganado. O caso virou munição pesada na arena política, bem no meio de uma disputa de poder gigante em Brasília. O escândalo caiu bem no meio da briga entre o senador Renan Calheiros e o então presidente da Câmara, Arthur Lira. De um lado, Calheiros montou um grupo no Senado para investigar o que ele mesmo chamou de Banco do Submundo. Do outro, Lira foi acusado de pressionar o Tribunal de Contas da União para, digamos, aliviar nas investigações sobre o banco. E para a gente ter uma ideia do tom dessa briga política, olha só o que o senador Calheiros chegou a dizer. Ele foi muito duro, né? Essa frase mostra a gravidade das acusações e o nível que a disputa política em torno do caso atingiu. Essa pressão política toda acabou gerando um conflito institucional que a gente raramente vê. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dias Toffoli, puxou o caso para si, com direito a depoimento do Vorcaro lá dentro da sede do STF, algo bem incomum. O TCU abriu uma investigação para cima do Banco Central, questionando a demora para liquidar o banco, e o Banco Central, por sua vez, teve que vir a público defender sua autonomia, dizendo que tudo foi feito com base em critérios técnicos. Uma verdadeira bagunça. Então, com tudo isso acontecendo, a grande pergunta que fica é: ué, mas e os órgãos reguladores? Onde é que eles estavam? Como um esquema desse tamanho conseguiu crescer debaixo do nariz de todo mundo?
Pois é. Segundo vários especialistas, boa parte da responsabilidade cai no colo da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A percepção geral de falha é muito clara, como mostra essa citação aqui. Basicamente, a ideia é que a CVM não estaria cumprindo seu papel fundamental de fiscalização. O impacto do caso foi tão brutal que levou o ministro da Fazenda a propor uma mudança radical, tirar o poder de fiscalização dos fundos de investimento da CVM e passar essa tarefa para o Banco Central. A ideia seria fortalecer a supervisão para tentar evitar que uma coisa dessas aconteça de novo. Bom, depois de toda essa história cabeluda, o que fica de lição para quem investe? Essa talvez seja a parte mais importante de toda essa análise, porque afeta diretamente o nosso bolso. O caso do Banco Master força todo mundo que investe a se fazer uma pergunta bem fundamental. Aquela segurança que a gente acha que tem nas nossas aplicações, ela é real mesmo? Até que ponto? E a primeira lição, que é bem dura, é que o FGC, aquele fundo que garante os depósitos, não é um poço sem fundo. Olha só o que aconteceu com as reservas dele. Um único evento, a quebra do Master, fez o caixa do FGC cair de 120 bilhões para menos de 73 bilhões. Isso mostra uma grande vulnerabilidade no sistema. Então, o que a gente tira de mais importante disso tudo? Primeiro, entender que o FGC tem sim limites. Segundo, desconfiar e muito de promessas de retornos milagrosos. Rentabilidade de 140% de CDI não existe sem um risco gigantesco por trás. Terceiro, e talvez o mais importante, analisar a saúde do banco onde o dinheiro está, não só a taxa que ele oferece. E por último, mesmo com a garantia do FGC, a demora para receber o dinheiro pode corroer os ganhos, ou seja, a garantia não te isenta de perdas. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final meio provocadora. Será que o sistema financeiro brasileiro aprendeu de verdade a lição com o caso Master? Ou será que as condições para a próxima grande fraude já estão se formando, em silêncio, em algum canto do mercado? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da confiança de todo mundo no nosso sistema.